Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. João, no capítulo 8, nós vamos ler de 31 a 36. A verdade vos libertará. João 8, de 31 a 36, a verdade vos libertará. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus mandamentos, aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Nós brasileiros valorizamos a liberdade. Com efeito, nossa nação foi instituída sob a proteção de Deus, nas palavras do preâmbulo da nossa Constituição Federal. Nós fomos, como nação, instituídos sob a proteção de Deus. E diz assim, como um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, e aí nossa Constituição se desenvolve. Mas note algumas coisas. Primeiro, desde o início, nós tivemos o reconhecimento de estarmos debaixo da proteção de Deus. E como Estado democrático, nossa nação se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a liberdade. O termo, ou os termos liberdade e liberdades aparecem 19 vezes no texto constitucional. Garante ao cidadão brasileiro a liberdade de consciência, de crença, de culto, liberdade de ir e vir, liberdade de associação lícita, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de solicitar ao governo a reparação. Portanto, a liberdade é sim para nós brasileiros algo caro, muito caro. Algumas dessas liberdades se veem ameaçadas nos últimos tempos, especialmente a liberdade de crença e de culto, haja vista os ventos que sopram do STF. Liberdades e direitos sociais e individuais compõem a base da nossa nação e não poderia ser diferente, sob pena de se tolher liberdades fundamentais. A gente ama a liberdade. É tanto que nós podemos assumir aqui com certeza, sem medo de errar, que todos que me ouvem querem ser livres no sentido mais profundo. Liberdade no sentido mais pleno do termo. Até porque, se o oposto de liberdade é sujeição, se o oposto de liberdade é servidão, se o oposto de liberdade é escravidão, é óbvio que ninguém aqui desejaria não ser livre. Por exemplo, quem desejaria se sujeitar a alguém? Quem desejaria se sujeitar a alguma coisa, servindo como escravo, em sã consciência? Ninguém. Todos querem ser livres. Mas você pode estar escravizado por alguns hábitos que são muito prazerosos.
Eu reconheço que há alguns hábitos escravizadores, pecaminosos, que são extremamente poderosos, e nesse sentido, você acaba amando sim a servidão. Não a servidão e a escravidão em si, mas o prazer que a escravidão proporciona para você. Tem muita gente assim, escrava, e por amar os prazeres que essa escravidão proporciona, elas vão dizer, não, eu prefiro viver assim como eu estou. Mas lá no fundo, quando essa pessoa se afasta dos prazeres e considera a felicidade sem essa escravidão, certamente que essa pessoa desejaria acabar com a servidão. Todos nós desejamos ser livres. Ou melhor, todos nós desejamos ser felizes em liberdade. Ninguém, no fundo, deseja ser escravo, mesmo que de seus vícios agradáveis. Converse com um fumante, por exemplo. No fundo, se ele obtivesse o prazer e a paz, e seja o que for, fruto desse cigarro, no fundo ele diria, não, se eu tivesse isso, sem o cigarro, eu viveria sem o cigarro. Eu sou filho de um casal que fumou a vida inteira, eu cresci acendendo cigarro para os meus pais, e eu ouvi eles dizerem isso. Se eu conseguisse largar, se eu conseguisse viver com o prazer que o cigarro dá, sem o cigarro, eu preferiria ficar sem o cigarro. Em outras palavras, eles estão dizendo, eu quero o prazer, mas eu não quero ser escravo. Todos nós queremos ser livres. E hoje à noite, se você que me ouve se sente escravo, essa mensagem é para você. Mas eu sei que no fundo fica uma pergunta, é possível ser livre de fato, pastor? É realmente possível me ver livre? Sabe quem faz esse tipo de pergunta? Aquela pessoa que já sofreu bastante com a servidão dos vícios agradáveis. Você já sofreu tanto com a escravidão dos vícios agradáveis, dos hábitos escravizadores. Você já sofreu tanto com as consequências dos erros, os mesmos erros que você repete a vida inteira. Você se arrebenta em contas, por compulsão, por descontrole, e você finalmente resolve, e quando você se dá conta, você está ali de novo endividado. Então, quem já sofreu as consequências dos erros repetitivos, dos hábitos escravizadores, dos vícios agradáveis, é tentado a achar que liberdade é uma utopia, por mais que deseje a liberdade. Portanto, a pergunta, para quem já lutou na pele, sente, a pergunta, é possível, pastor, ser livre mesmo? Ela é válida. Não só pela sua experiência de fracasso, tentando se livrar da escravidão do pecado, mas olhe para a mídia, por exemplo. Olhe para os anúncios dos produtos. Quem poderá dizer que nós somos livres diante de tanta manipulação o tempo inteiro? Manipulação para nos ajustarmos a um sistema corrupto, corrompido, corruptor. As tentações que as imagens, as ideologias propagadas em todos os tipos de mídias, faz o ser humano em sã consciência perguntar, é possível mesmo ser livre? Então veja, sua experiência de fracasso, o mundo que te rodeia, evidentemente trabalhando pela sua escravidão, faz você ser cético e achar que não é possível ser livre. Mas Jesus afirma para nós em João 8,36, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. É isso que nós desejamos, liberdade de fato, liberdade real, liberdade de verdade.
Liberdade em seu significado mais profundo, mais completo. A pergunta então é como? Vamos caminhar por esse texto com 3 afirmações em mente. Primeira, confesse sua pretensão de liberdade. Segundo, comprometa-se com o programa de liberdade. E terceiro, creia na promessa de liberdade. Então eu quero pensar com você sobre a pretensão de liberdade, o programa de liberdade e a promessa de liberdade. Vamos lá. Em primeiro lugar, confesse a sua pretensão de liberdade. Jesus mesmo diz em Lucas 4:18, admitindo que cumpria na vida dele a profecia de Isaías, Jesus diz: eu vim para libertar os cativos do cativeiro do pecado. Esse é o ministério de Jesus, essa é a missão de Jesus. Buscar e salvar os perdidos, e esses são perdidos porque são escravos, estão cativos pelo pecado. E Jesus garantiu aqueles homens e mulheres que creram nele, conforme a gente leu em João 8:31, Jesus garantiu para eles a possibilidade de liberdade, mas impressionantemente, eles não gostaram do que ouviram. Daí, a necessidade que o ser humano tem de confessar sua pretensão de liberdade. Leia de novo para você ver por você mesmo o que está sendo dito. Verso 31, João 8:31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus mandamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha a resposta desses homens que creram nele. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Que história é essa? Percebeu? Gente que havia crido, gente que se dizia agora crente, dizendo, sim, nós cremos, mas a verdade é que nós nunca fomos escravos. Pretensão de liberdade. Nós não podemos ser rápidos em condenar esses judeus. Muitos de nós, se não todos nós, a princípio, reagiríamos da mesma forma que eles. Eu, escravo, de jeito nenhum. Veja quantos privilégios eu tenho, veja o que eu tenho, veja quem eu sou, veja o que eu faço o que eu quero na hora que quero. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não é assim que geralmente a gente se expressa? E assim como aqueles judeus que creram em Jesus, tomados que eles estavam pelo senso forte de privilégios que eles herdaram de Abraão, nós, assim como eles, não conseguimos, por nós mesmos, reconhecer a necessidade que a gente tem de liberdade. Assim como eles, nós somos incapazes, não só de reconhecer que somos escravos, mas nós somos incapazes por nós mesmos de olhar para Jesus, o Verbo de Deus encarnado, na pessoa de Cristo, como eles estavam olhando, encarando Jesus diante deles, face a face com eles, e eles não reconheceram Jesus como Deus. Não tem escravidão pior do que essa, do que você estar face a face com Deus e não ver Deus, ouvir as palavras de Deus e não escutar Deus. Deus dizer a você em carne e osso: se vocês conhecerem a verdade vai libertar você. E você dizer: libertar do quê? Eu nunca fui escravo. Eles se ofenderam com o que Jesus disse. Nossas próprias palavras, assim como daqueles, entre aspas, crentes, demonstram o nível tão profundo de escravidão em que nós nos encontramos quando a gente
tem a pretensão de dizer: nunca fomos escravos de ninguém, coisa alguma me escraviza. Será? Será? Essa era uma afirmação absurda por parte daqueles judeus. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, gente, dificilmente, olhando para a história, se encontraria um poder ou nação a quem os judeus não serviram. Os judeus foram escravos no Egito, da Assíria, da Babilônia, escravos da Grécia, da Síria, e naquele momento de Roma. Todas essas nações mantiveram os judeus em cativeiro político. É verdade que aquela liberdade relativa, especialmente a independência religiosa que os romanos proporcionavam a eles, era uma liberdade substancial, mas permanece o fato de que eles estavam sujeitos a César. Eles eram sim escravos de alguém, escravos de Roma, apesar de tão mal criados na resposta que eles deram a Jesus. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Verso 33, é uma resposta mal educada essa que eles dão. Mas em que pese os romanos, é quase certo que os judeus estivessem falando aqui de liberdade interna, espiritual. Afinal, Jesus deixou claro lá em Marcos 2,17, quando ele disse que eles estavam convencidos de serem justos e saudáveis, e aí Jesus diz: olha, enquanto vocês se acharem justos, enquanto vocês se acharem saudáveis, vocês não precisarão de médico. E aqui em João 8, Jesus estava dizendo: enquanto vocês se acharem livres, enquanto vocês não arrependerem, enquanto vocês não confessarem essa pretensão de liberdade que não existe na vida de vocês, vocês nunca serão livres. E aí a gente prossegue em João, e nós vamos chegar lá, se Deus permitir, no capítulo 9, o capítulo seguinte, e você vai ver o pior tipo de cego, porque é interessante a narrativa de João. No início do capítulo 8, já tem um tempinho que a gente viu isso, talvez você não se recorde, mas no início do capítulo 8, Jesus disse ser a luz do mundo. E aqui ele é Deus diante daqueles homens que disseram ter crido nele, e ele diz: se eu libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres, conhecerão a verdade os libertará. E eles dizem: como assim? Nunca fomos escravos de ninguém, o que você quer dizer serão livres? Eles eram cegos, não enxergavam a luz do mundo. Aí sabe o que acontece no capítulo 9? Jesus cura um cego de nascença. A arte e a habilidade de João ao tecer esse evangelho, meu povo, não leia a Bíblia rápido não, mastigue isso. O capítulo 9, a cura de um cego de nascença, é tremendo. E os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Aí que eles ficaram irados, e aí lá no final do capítulo 9, verso 40, diz assim: alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, depois que Jesus curou aquele cego, depois que Jesus fez algumas declarações, olha a pergunta que eles fazem para Jesus: você está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus é irônico. Quem disser que Jesus não tem senso de humor, não está sabendo ler a Bíblia, porque olha a resposta que ele dá. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, sabe por quê? Porque vocês afirmam que podem ver. Se vocês me dissessem que vocês são cegos e não conseguem me ver, eu curaria vocês. Mas como vocês dizem que pode ver, que conseguem enxergar, vocês continuam culpados. A culpa permanece, porque vocês são cegos e dizem que podem ver. Esse é o pior tipo de cego.
É o cego que dá topada em tudo e todos e diz: não, eu posso ver, dá licença, não me ajudem. É como aquela pessoa que está mancando, está convalescendo, está caindo, está precisando de ajuda. Você chega perto dela e fala: pega aqui no meu braço. Você já viu isso acontecer? Ela fala: não, não precisa não, estou bem. E cai. Bem como? Se escorem alguém, você precisa, não é vergonha, isso é... E esses homens dizem: você está querendo dizer que a gente é cego? Jesus: não estou querendo dizer nada, vocês são cegos. E porque vocês são cegos, a culpa permanece sobre vocês. De volta ao nosso texto, João 8. Jesus faz uma declaração que é um nocaute à pretensão de liberdade de qualquer pessoa que se escora em alguma coisa que essa pessoa julga ser ou ter. Muita gente se acha livre porque segue determinada ideologia. Nos últimos tempos, no nosso país, isso tem ficado tão evidente. As pessoas se julgam livres por causa de ideologias. Outros por causa de religião ou religiosidade. Alguns se acham livres pela moralidade que eles conseguem cultivar. Outros se acham livres pelo status social. Dá vontade de comer alguma coisa, vai em qualquer restaurante, paga o que quer, vai e vem, compra o que quer. O status social, o status econômico faz essa pessoa se achar livre. Mas Jesus está dizendo: não é isso que liberta. Ouça o diálogo e preste atenção ao que o Senhor Jesus está dizendo, definindo o que torna alguém escravo ou livre. Aqueles homens se achavam livres, diz o verso 33, João 8, 33. Nós somos livres. Por quê? Por que vocês dizem isso? Porque nós temos a descendência de Abraão. Muita gente se acha livre porque é alguma coisa ou tem algum privilégio. E olha a resposta deles, eles continuam: nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer, vocês serão livres? Olha a resposta de Jesus, é um nocaute. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês não são livres. Quer que eu prove para vocês que vocês não são livres? Eu vou dizer a verdade. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Simples assim, pum, na boca do estômago. Jesus está dizendo que a prática do pecado prova por si mesma que uma pessoa é escrava do pecado. A prática do pecado, os pecados que a gente comete, crimes, delitos, coisas erradas que a gente pratica e sabe que está errado e a consciência acusa, isso prova que nós somos escravos do pecado. Mas Jesus diz mais. Ele está dizendo que na realidade a prática do pecado não apenas prova que eu sou pecador, a prática do pecado me escraviza no pecado. Para Deus, portanto, o cativeiro e a sujeição não é a uma ideologia, a uma filosofia, a uma religião, a um regime político, como muita gente acha que o cristianismo é. O cristianismo não é uma ideologia filosófica, não é uma filosofia, não é uma religião, não é um regime político. Jesus não está preocupado em libertação socioeconômica a princípio. Porque Jesus veio para nos libertar do cativeiro máximo. E qual é ele? A nossa escravidão ao fracasso moral. A nossa escravidão, a rebelião contra Deus, o Deus que nos criou, a nossa rebelião natural ao Filho eterno de Deus que veio para nos salvar. Essa é a escravidão. O Carson, no comentário dele de João, ele escreveu algo tremendo sobre esse versículo. Deixa-me ler para vocês, ele diz assim: o senhor despótico não é César, o imperador romano, mas um vergonhoso egocentrismo.
O Senhor que nos governa não é César. O Senhor que nos governa é um egocentrismo vergonhoso, uma má e escravizante devoção às coisas criadas à custa da adoração ao Deus Criador. Percebe? E aí o Carson continua, é por isso que Jesus não se deixaria ser reduzido a um Messias meramente político. Não que as declarações de Jesus não tenham relação com questões de justiça social, mas apenas que a busca de justiça social sempre se mostrará vã e efêmera, a menos que a escravidão mais profunda seja, ouça, reconhecida e tratada. Na opinião de Jesus, o próprio César é um escravo. Gente, vocês ouviram a profundidade dessas palavras? O que nos escraviza não é César, até porque César é também escravo. O que nos escraviza é esse egocentrismo vergonhoso, essa devoção às coisas que Deus criou em vez de o Criador. Portanto, a soma de tudo que Jesus declarou no verso 34, e ele disse assim no 34, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Então a soma disso pode ser expressada assim: todos pecam, todos nós pecamos, portanto todos são escravos. O pecado, ele não é apenas um ato ruim, um ato flagrante, que revela que somos pecadores. Eu faço algo errado, logo eu estou errado. Eu sou alguém errado, agindo errado. Então, o pecado não é apenas um ato ruim, não é apenas um ato flagrante que denuncia que eu sou pecador. Mas o pecado, ouça bem, gente, o pecado é um poder dentro de nós, um poder subterrâneo. O pecado é um poder subjacente no coração da gente que nos impulsiona a contra-atacar a qualquer estímulo. E a gente contra-ataca pecando. Em outras palavras, gente, nós pecamos porque nós somos pecadores. É a nossa natureza. Então, o que Jesus está dizendo para nós é muito sério e é muito profundo. Por isso que eu estou aqui tentando desembrulhar e arrancar cada vez as camadas desse evangelho. Ele está dizendo duas coisas muito sérias: o pecado é ruim e o pecado que eu cometo prova que eu sou pecador. Mas não é só isso. Porque ele diz, todo aquele que peca é escravo do pecado. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Ele está dizendo, existe um poder subjacente, um poder subterrâneo no meu coração que me inclina a pecar. E é isso que me lança no inferno. É como você pegar um porco, adestrar um porco, criar um porquinho, passar perfume nele, Giovanna Baby, não sei se existe ainda. Você passa um Giovanna Baby, passa um desodorante Rastro, o Júlio usava isso. Alfazema, arruma o porquinho cresce, bonitinho, aí um dia você vai passear com o porquinho na fazenda, no Parque Flamboyant. O porquinho olha lá de longe e vê uma lama. Ah, o pecado do porquinho. O porquinho foi criado com alfazema, Giovanna Baby, desodorante Rastro. Quando você pisca e abre o olho, está lá o porquinho na lama. O que isso revela? O porquinho é um porco, certo? Ele está na lama, está sujo. Mas isso revela que a disposição para a lama sempre esteve no porquinho. E ele não caiu na lama antes, porque não teve oportunidade. É isso que Jesus está dizendo. A nossa escravidão é escravidão a esse poder dentro de nós, que Romanos 8, de 6 a 7, Paulo chama de inclinação da carne, de natureza humana, de carne. Nós pecamos porque somos pecadores, nós caímos na lama porque nossa natureza ama a lama. Eu sei que às vezes pode haver algum tipo de liberdade que a gente conquista por nós mesmos.
Eu sei que alguns de nós conseguem, com força de vontade, por exemplo, deixar de fazer isso ou aquilo. Eu sei que você pode, com força de vontade, perder 30 quilos. Aliás, tem uma igreja aqui perto, depois se quiser te dou o endereço, disseram-me que o pastor ora e cada oração é 15 quilos que você perde. Vou fazer uma série de conferências aqui, acho que eu vou trazer esse moço, para você não ter que pedir carta para lá. Tem gente que com força de vontade, consegue algum tipo de liberdade, para de fumar, para de beber, quebra o cartão de crédito. Mas não é essa liberdade que Jesus está tratando. Por mais que você consiga deixar de fazer isso ou aquilo, você nunca vai conseguir mudar sua inclinação para o pecado. Por isso que quando você conversa com um alcoólatra, por exemplo, que participou do Alcoólatras Anônimos, ele vai dizer o que? Não, é um dia vencido. Eu evito o primeiro gole. Por quê? Por quê? O que isso revela? Isso revela que lá dentro dele está a inclinação e ela vai fazê-lo pecar no momento em que ele abrir a guarda. Por mais que ele esteja sem beber há 20 anos, digamos, bum, ele cai. Então isso não é liberdade. Jesus não está prometendo apenas ajudar você a deixar de fazer isso ou aquilo. Ele está dizendo, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. O pecado nos escraviza de duas maneiras. Primeiro, o pecado produz em nós desejos irresistíveis. O pecado faz promessas para a gente. O pecado conta história para nós. O pecado nos seduz, o pecado nos inclina, o pecado põe em nós vontade. E como ele faz isso? Ele faz isso fazendo-nos desejar algo acima de Jesus. Ele faz isso fazendo-nos desejar algo que para nós não faz diferença, mas que se cometermos aquilo vai contra o propósito de Jesus. O pecado nos escraviza, produzindo em nós desejos irresistíveis, e esses desejos irresistíveis, de repente, começam a mentir para nós, e a gente começa a reprogramar a mente, a forma de pensar, tudo isso, para dizer para esse desejo irresistível, ok, nós vamos saciá-lo. Então isso não é liberdade. Quando você muda todo um padrão para atender aquele desejo irresistível, na verdade isso não é liberdade. Então, o pecado em primeiro lugar, ele nos escraviza produzindo esses desejos irresistíveis. Em segundo lugar, o pecado nos escraviza pela vida toda e no final nos condena. Então, a menos que Cristo intervenha, a escravidão do pecado vai nos levar para o inferno. A menos que Cristo não nos liberte de fato, nós iremos perecer no inferno. A gente chama essa prática do pecado de escravidão, porque alguém pode dizer assim, muitos dizem, não, eu estou bem do jeito que eu estou. O que tem eu desejar o que eu desejo? O que tem eu fazer o que eu faço? Eu sinto bem assim, eu sou feliz assim, sou a liberdade para mim, e daí? Só que você não diria isso se você enxergasse de fato que o final dessa estrada que você escolheu trilhar te leva para a destruição. É como viajar daqui para Caldas Novas e você pegar uma estrada ali qualquer e sem saber que logo depois de uma curva, na descida de uma serra, a estrada abruptamente encerra, termina, e o que tem abaixo disso é um precipício, aí você vai bonitinho da Silva, adorando, você está indo para Caldas Novas, tudo preparado. E aí quando a curva vem na descida e você não enxerga, seu carro cai num precipício. Isso não é liberdade, isso é destruição. Por mais que no caminho de Goiânia, até aquele trecho da estrada, você tenha se sentido livre para fazer o que te deu vontade.
Você tem seu carro, você abasteceu o seu carro, você fez sua mala, você tem dinheiro para comprar o que quer lá em Caldas Novas, você está livre, você está indo. Bum! Então o pecado nos escraviza sim, ele nos escraviza produzindo desejos irresistíveis e ele nos escraviza para nos destruir no fim. E só Jesus pode nos libertar desses dois tipos de escravidão, a escravidão da dominação, que é os desejos, e a escravidão da condenação, que é a morte eterna. Então o pecado nos escraviza sim, dominando-nos e condenando-nos. E só Cristo pode nos libertar dessas duas escravidões aqui. Cristo nos liberta da condenação do pecado, quando Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Cristo, Ele mesmo, maldição em nosso lugar. Então, quando eu creio em Cristo, aquilo que Jesus Cristo sofreu em meu lugar me liberta dessa escravidão, da condenação do pecado. Cristo foi condenado no meu lugar. E agora sim eu posso seguir viagem, porque meu carro não vai cair num precipício. Mas Cristo também me liberta da dominação do pecado. Por quê? Porque Ele muda a minha natureza lá na raiz. Através do novo nascimento, e a essência dessa libertação de fato que Jesus traz, é que Deus nos dá olhos para ver que o nosso Salvador é mais desejável do que qualquer coisa ou pessoa no mundo. Então Ele começa a ser para mim algo muito mais sedutor do que qualquer pecado. E aí Ele vai me libertando dessa escravidão do desejo, da dominação do pecado sobre mim. Quando nossos pecados são perdoados, a ira de Deus é retirada de sobre a nossa vida. Quando nossos pecados são perdoados, não pesa mais sobre nós a justa condenação de Deus. E a gente então começa a olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, que recebeu a nossa condenação no nosso lugar. Então a gente começa a olhar para Ele como um tesouro, como algo valioso, indispensável, e eu começo a amá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele fez por mim. E isso então me liberta da escravidão, do domínio do pecado. Mas isso só é possível quando você confessa a sua pretensão de liberdade. Porque sem Cristo não existe ser humano que seja justo. Por mais que a gente se julgue, ou por mais que a gente de fato seja mais moral do que os outros, isso não nos justifica. Porque o padrão não são os outros todos, o padrão é a santidade de Deus, e nesse quesito todos nós tomamos bomba. Sem Cristo nós não somos justos. Sem Cristo nós estamos condenados, e sem Cristo você não é são, você é doente, por mais que você se sinta sadio, alegre, feliz com o que você tem, com o que você é, o pecado te inclina para tudo e para todos, o pecado te cega para a beleza da glória de Cristo, e sem Cristo você é amante do pecado. Então, para você provar essa liberdade de fato que Jesus traz, você precisa confessar sua pretensão de liberdade. Você não vai ser de fato livre se Cristo não te libertar. Não é algo que você faça. É Ele que faz em você, por você e no seu lugar. E Cristo só liberta você se você for a Ele como quem precisa de libertação. Como quem precisa ser libertado da condenação do pecado, como quem precisa ser libertado da dominação do pecado, e aí você confessa, você diz: Deus, em nome de Jesus, eu não aguento mais o peso do pecado que me condena. E outra coisa, Deus, eu não aguento mais ser seduzido por um gole a mais, por um trago a mais, por uma carreirinha a mais.
por um sexo a mais, por uma noitada a mais. Eu não aguento mais ser seduzido por um prato a mais, por um clique a mais na internet. Eu não aguento mais. Me liberte. Você precisa confessar sua pretensão de liberdade. Em segundo lugar, você precisa se comprometer com o programa de liberdade. A libertação da condenação e da dominação do pecado passa por um programa. A Bíblia chama isso de santificação progressiva. Sim, a ira de Deus é arrancada de sobre nós no momento em que a gente crê. Essa condenação, ela é arrancada na hora em que eu creio. Eu sou tornado justo, a justiça de Cristo agora é minha. No momento em que eu creio, eu sou justificado. Mas no momento em que eu creio, eu continuo ainda com os desejos do pecado. E aí Deus começa na minha vida um programa de libertação. E como é esse programa? Olha o que Jesus diz, João 8,31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: não é que você tem que permanecer para ser. Já falamos disso, mas é bom repetir. Jesus não está dizendo, você tem que se esforçar para conhecer minha palavra e aí você vai ser meu discípulo. Não, ele não é isso que ele está dizendo. Você não entendeu, leia, você não está entendendo. Ele diz assim, você vai dar provas de que é, se você permanecer nos meus mandamentos. E Jesus já disse lá no capítulo 1, ele diz, no momento em que vocês me receberam, vocês receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. E esse poder que eu recebo é o poder que me faz permanecer nos ensinamentos. Então aquele que permanece nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Jesus, esse dá prova de que é. Nasceu de novo. E aí, Jesus continua. É um processo. Você crê, você é justificado, você recebe o meu Espírito, eu começo um processo de libertação, você permanece na minha palavra, então você conhece a verdade que a minha palavra revela, e essa verdade te liberta. Jesus está dizendo isso, para gente que creu. Só que tem um problema, aqueles que creram em Jesus aqui, eles creram que o que Jesus estava dizendo é verdade. Uma verdade que podia ser posta para discussão, uma verdade que parecia ser verdade vinda de Deus. O que eles não criam é que Jesus era a verdade encarnada, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então Jesus era muito mais do que alguém que veio ensinar alguma coisa. Jesus era alguém e é alguém que encarnou a tudo aquilo que Deus é e deseja. Então essa multidão é como muitos hoje. Acreditam nas coisas bonitas que Jesus fala, mas não crê que Jesus é Deus, o Cordeiro de Deus. Eles não vão para a palavra para conhecer e ter um encontro com a pessoa de Jesus que a palavra revela. Eles vão para a palavra para abastecer a cabeça com conhecimento, com doutrina. Nada de errado com isso necessariamente, observe bem. Mas a gente não lê a Bíblia só para ter doutrina. Porque o que eu leio na Bíblia, a doutrina que eu aprendo da Bíblia, se ela não me leva para um relacionamento com a palavra eterna que é Jesus Cristo, se a sua leitura da Bíblia não te proporciona relacionamento com Jesus, repense a forma como você lê a Bíblia. Porque a leitura de qualquer livro, gente, leitura é um relacionamento com o autor. Você interage com o que ele diz, você conhece do coração dele, ele se revela a você, o que ele pensa, quem ele é um relacionamento. Por isso que a maioria das pessoas que não gosta de ler, você pode observar, não gosta de relacionar. Ou se relaciona superficialmente. Pode observar. Não é exagero o que eu estou te dizendo. Porque leitura é relacionamento, é ouvir quem escreveu.
E Jesus está dizendo, vocês precisam vir para a minha palavra. Vocês precisam me ouvir, me encontrar, conhecer a verdade, essa verdade vai libertar. E aí Jesus está dizendo 3 coisas. Ele está dizendo, em primeiro lugar, o programa de liberdade, ele começa no momento em que você crê. Creia com arrependimento e fé. Deposite em Jesus a sua fé, a sua esperança. Em segundo lugar, permaneça nessa palavra. Faça dessa palavra a verdade da sua vida, o pão para o seu coração, a água para a sua alma, a luz para o seu caminho, o tesouro para a sua vida. Obtenha dessa palavra toda fonte de graça, toda fonte de poder. A palavra é meio de graça, é meio de poder. Permaneça nessa palavra, deixa a beleza da palavra te encantar, o pão da palavra te alimentar, a água da palavra te saciar, a luz da palavra te guiar. Permaneça nessa palavra e aí você vai conhecer a verdade. A verdade é Cristo, e no momento que você conhece Cristo, a verdade aqui é o Evangelho, é Jesus, é quem Jesus é e o que Jesus ensina e o que Jesus fez. E no momento em que você crê, permanece e conhece Jesus, se torna para você algo sedutor. Você não vai querer trocá-lo por nada. É como está dito na parábola de Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele não quer nada mais na vida, ele quer o campo, porque o campo tem o tesouro. O programa de liberdade é esse: crer em Jesus, permanecer na palavra de Jesus, conhecer Jesus, para ser liberto por Jesus, num processo contínuo. E a última coisa, vamos desembrulhar esse crer na promessa de liberdade. Verso 35, o escravo não é membro permanente da família. Vocês acham que vocês são membros da família de Deus? Vocês são escravos, escravo não é membro, Jesus está dizendo. O filho sim faz parte da família, para sempre. Então deixa eu te dizer uma coisa, só tem um que pode tornar vocês filho, o próprio filho. Pegar na sua mão e falar, vem cá, eu vou te levar ao meu pai, e meu pai vai fazer de você alguém membro da família. É isso que Jesus está dizendo. E aí, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Deixa eu te dar 2 textos, anota aí, eu quero que você leia esses textos depois. O meu tempo está esgotado, eu não vou poder desembrulhá-los para vocês. Se você vier quarta-feira eu vou tentar desembrulhar isso melhor aqui. Mas deixa eu te dar 2 textos para você entender como é que Jesus te liberta. O primeiro é Romanos 8, de 1 a 2. Romanos 8, de 1 a 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os liberta da lei do pecado que leva à morte. A lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus, nos liberta da lei do pecado e da morte. Ou seja, Deus, pelo Espírito de Deus, transforma o coração, renova a mente. Esse Espírito nos faz desejar Deus. E esse Espírito, ele vem a nós mediante a fé. No momento em que eu creio, a companhia, a vinda do Espírito, ela é acompanhada pela fé. E outro texto que deixa isso claro. Gálatas 3, de 2 a 5. Às vezes as pessoas têm confusão, elas não sabem o que significa andar no Espírito. Deixa eu te mostrar o que Paulo fala sobre andar no Espírito. Você nunca mais esquecer, pastor, o que significa alguém andar no Espírito? Vou responder para você e depois você vai ler no texto e ver se eu estou errado. Paulo diz que andar no Espírito, e por que andar no Espírito? Porque quem anda no Espírito, Paulo falou em Romanos 8, a gente leu,
Quem anda no Espírito é livre, é liberto. Mas como andar no Espírito? Paulo vai falar. Andar no Espírito é o seguinte: quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, você crê nessa promessa. E ao crer nessa promessa e ao buscar viver segundo essa promessa, o Espírito de Deus te empodera. Andar no Espírito é andar crendo e praticando as promessas e a palavra. Olha o que diz Gálatas 3, de 2 a 3. Deixem-me perguntar apenas uma coisa. E olha a pergunta, e a resposta, essa aqui é uma pergunta hipotética, ou seja, é uma pergunta onde a resposta é óbvia. A pergunta é: vocês receberam o Espírito porque vocês obedeceram à lei? Não, não foi isso. Por que vocês receberam o Espírito? Paulo pergunta. Vocês receberam o Espírito porque creram na mensagem que ouviram. Eles ouviram Paulo pregar, eles ouviram alguém pregar, creram, o Espírito veio. É simultâneo, é no ato de crer. Será que vocês perderam o juízo? Pergunta Paulo. Vocês começaram no Espírito, olha só, vocês começaram no Espírito, agora quer andar na carne. O que ele está dizendo? O que foi começar no Espírito? Começar no Espírito não foi você andar em zoom, não, foi você ouvir uma mensagem e creu, começou no Espírito. E como é que você vai andar no Espírito? Continue crendo na palavra. Então, se você quer ser livre, de fato, leia a palavra, ouça mensagens, e a mensagem que você ouvir, a mensagem que você lê, creia e o Espírito agirá. Andar no Espírito é conhecer a palavra, é permanecer na palavra, é crer na palavra, e Deus de forma milagrosa transforma você. Olha o que o meu bom velhinho fala sobre esse texto, não é o Papai Noel não, é o John Piper. Olha o que ele fala sobre Gálatas 2, 3. Vê se não dá vontade de dar outro beijo nele. Olha como ele é sábio na interpretação da Bíblia. Olha o que ele diz sobre Gálatas 3. Ele diz assim: é pela fé que recebemos o Espírito Santo. E é pela fé que o Espírito opera dentro de nós. Onde quer que se encontre uma pessoa que esteja colocando sua confiança diária nas promessas do Evangelho, ali há uma pessoa na qual a lei do Espírito da vida está operando, livrando-a da lei do pecado e da morte. Viver pela fé e viver no poder do Espírito Santo é a mesma coisa. Ouviu, crente? Viver pela fé e viver no poder do Espírito Santo é a mesma coisa, vista de dois ângulos diferentes. Fecha aspas. Quer andar no Espírito? Ouça a mensagem de Cristo, creia na mensagem de Cristo, viva a mensagem de Cristo, e o Espírito vai te empoderar nesse processo. Isso é andar no Espírito, é assim que o Espírito te liberta da lei da morte e do pecado. O Filho Jesus Cristo é quem de fato nos liberta, e Ele nos liberta quando a gente crê. Quando a gente recebe Ele como libertador da condenação, como libertador da dominação do pecado. Ele nos liberta quando a gente se agarra às promessas que Ele faz, promessas reveladas no Evangelho da glória e da graça de Deus. Ele nos liberta quando a gente ouve a palavra, permanece na palavra, conhece a palavra da verdade. O Espírito de Deus age pela palavra, na palavra, dentro de nós, nos salvando, nos santificando e nos libertando de verdade. Esse é o processo. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a promessa, não é uma promessa de campanha presidencial. É a promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que significa ser livre? Deixa eu te dizer. Eu não, o bom velhinho John Piper. John Piper diz que você será totalmente livre, completamente livre, livre de fato, quando você tiver 4 coisas. Está o teste para saber se você é livre. Primeiro,
Você tem que ter o desejo de fazer. Você tem que ter a capacidade para fazer o que você deseja fazer. Você tem que ter a oportunidade para fazer o que você deseja e tem capacidade. E você tem que fazer isso de uma forma que isso não lhe trará arrependimento para sempre. Então vamos lá. Livre de fato é quem deseja fazer, consegue fazer, tem oportunidade de fazer e faz e nunca se arrepende. E aí vem a ilustração. Você quer ter uma experiência de liberdade, e eu prometi isso para o Samuel, faltam só 5 anos, que Deus mude o coração dele. Eu disse que quando eu fizer 50 anos, nós vamos pular de paraquedas. Detesto, eu morro de medo de altura. Mas digamos que você quer ter uma experiência de liberdade. Você quer dar um salto em queda livre, quer coisa mais bom, tem gente que gosta, tem maluco para tudo. Então, assim, você quer dar esse pulo, você quer pular e você quer sentir como a águia planando. Eu já borrei as calças tudo, só de ver. Então veja, você tem o desejo de pular de paraquedas. Você tem habilidade, você fez um curso de paraquedismo. Você tem dinheiro para pagar o negócio, porque não deve ser barato. Você tem a oportunidade, você conseguiu chegar lá no campo de aviação, o seu carro não capotou, você não morreu, a oportunidade está lá, o dia está bonito, o céu está claro. Então você tem desejo, você tem condição e habilidade, a oportunidade está, você entra no avião e está tudo maravilhoso, não sei quantos 1000 pés acima, e lá de cima você olha lá embaixo, você vê aqueles silos, aí você está sobrevoando Edéia, o avião já está lá perto de Edéia, Rio Verde, você está vendo os silos, pequenininho lá embaixo, casa de fazenda, boi, assim, a fazenda do Heitor lá em Palmas, cheia assim de vaquinha branquinha, você lá em cima, você é livre. Você tem o desejo, não tem medo, você tem habilidade, você tem a oportunidade, aí você pula. Estou livre. Só que tem um detalhe. O paraquedas não funciona. O paraquedas não funciona. E você, por mais que esteja, você ainda não sabe que ele não funciona, tá? Você não sabe. Você não sabe que em questão de poucos minutos você vai se esborrachar no chão. Eu te pergunto, isso é liberdade? Ou é destruição? Se você tem desejo, se você consegue fazer, se você tem oportunidade e faz, mas com certeza vai se arrepender, isso não é liberdade. Tem muita gente em queda livre, sem saber que o paraquedas não funciona. Então deixa eu te dizer uma coisa, você não é livre. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Ele te dá os desejos corretos. Ele te possibilita, Ele opera em você o querer e a condição de realizar, Ele te dá a habilidade, Ele te dá as oportunidades, Ele conduz a sua vida, e Ele te resgata em queda livre. Quando você puxa ali o fiozinho, o paraquedas não abre, e se você clama, socorro, eu vou me destruir, Ele vem, te abraça, te salva, te resgata, e você dá um suspiro e diz, o Filho me libertou. E conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. Se Jesus Cristo te libertar, você será verdadeiramente livre. Creia em Jesus Cristo. Tenha o desejo certo. Receba dele a habilidade necessária, as oportunidades que ele dá, e faça nele, com ele e para ele, tudo de que você nunca, jamais se arrependerá. Liberdade é você ter vontade de fazer e conseguir fazer o que você tem que fazer. Isso é liberdade.
e só Jesus pode dar. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, quanta gente que me ouve pode estar em queda livre e não se deu conta de que o paraquedas não vai abrir. Por mais que se sentam livres, vão se esborrachar. Ó Deus, não deixe isso acontecer. Abra agora seus olhos, sua mente, seu coração, faça-os enxergar que seus sentimentos são enganosos, seus desejos são corrompidos, suas habilidades existem, mas estão contribuindo para a destruição. Ó Deus, em nome de Jesus, produza agora fé, fé que salva, produza, Senhor. Faça qualquer um dos que me ouvem, que ainda não abriu os olhos, que o Senhor abra agora e faça ver que Jesus nos livra, nos liberta da condenação do pecado. Ele se fez maldição no nosso lugar. Jesus nos liberta da dominação dos desejos do pecado. Ó Deus, e que esse ou essa possa dizer: ó Deus, me liberte, eu quero ser livre de fato. Ó Deus, e todos nós que cremos, faça-nos continuar na palavra, conhecendo a verdade, e dia a dia essa verdade nos transformando. É no nome de Jesus que oramos. Amém.